Vou conversar agora, eu não tô sozinha não, tô com ele, Guilherme Portanova. Opa, boa tarde, Porta. Tudo bom? Bem-vindo, tudo bem obrigado, você? Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Equipe toda trabalhando, sabadão aí pra trazer a notícia. O Porta tá aqui também pra esclarecer algumas coisas pra gente. Por quê, Porta? Primeira pergunta que eu quero te fazer, como é que fica, né, a situação do Anderson Torres agora? Pois é, Anderson Torres nesse momento, muito boa tarde a todos primeiro, ele está prestando depoimento aí no batalhão de operações aeroviárias, BAVOP, e aí ele passando por essa audiência de custódia vai ser uma decisão. Ou ele vai ser liberado para responder em liberdade, né? Não é uma tendência, mas é possível, ou ele vai ter o pedido de prisão decretado, e aí ou ele vai cumprir esse período, ficar à disposição na superintendência, na carceragem da superintendência da Polícia Federal, ou vai para a famosa Papudinha, que é uma carceragem da Polícia Militar, 19º Batalhão, dentro do complexo penitenciário da Papuda. Bom, o que acontece depois disso? Por que ele também é importante ele ter voltado hoje? Porque o Ministério da Justiça já tinha dito que ia pedir a extradição, ou seja, que o governo dos Estados Unidos o prendesse lá e mandasse para o Brasil. A situação juridicamente ficaria muito mais complicada para Anderson Torres. Tinha um prazo para isso? Até segunda-feira, se ele não se apresentasse. Né? Se ele não se apresentasse, juridicamente ia ficar muito mais difícil a situação dele. Ele voltando antes e se apresentando voluntariamente, fica uma situação juridicamente mais fácil, digamos, ou menos difícil, vamos dizer assim. Toda a investigação segue. Anderson Torres já prestou depoimento hoje, agora está na audiência de custódia acompanhado por um advogado, e é uma audiência feita online, e tem um desembargador acompanhando, também nomeado pelo Supremo Tribunal Federal, para acompanhar e fazer todo o rito legal desse processo. Bom, o que isso leva também no futuro próximo? Uma série de documentos foram recolhidos na casa de Anderson Torres, e nesse mesmo momento em que esses documentos estavam sendo recolhidos, o governador Ibanez Rocha, agora afastado por 90 dias, voluntariamente foi prestar depoimento à polícia, para contar a sua versão dos fatos. A gente teve acesso a esse depoimento, todas as falas de Ibanez Rocha, e esse documento vai ser confrontado com as provas que foram encontradas por Anderson Torres. O que se quer saber nesse momento? Bom, se Anderson Torres, primeiro, foi negligente, ou não foi, ou é inocente, ou se ele não foi negligente, mas agiu para facilitar atos antidemocráticos e aquele vandalismo todo que a gente viu no fim de semana passado. Então, isso ele tem que explicar em depoimento depois, né? Audiência de custódia, agora sobre a prisão. Sobre a prisão, exatamente. Agora sobre a prisão, depois ele vai ficar disponível para a justiça para prestar esses esclarecimentos. E a fala dele, todas as falas da defesa dele, vão ser comparadas com os documentos que foram recolhidos e que a gente nem tem conhecimento ainda de todos esses documentos, além de outros depoimentos. Por exemplo, depoimento do governador Ibanez Rocha nesse momento é importante, porque já mais de uma vez a gente viu a governadora em exercício, Celina Leão, dizer, por exemplo, que houve uma sabotagem, ela usou esse termo mesmo, do que era o plano de segurança previsto. E aí que tá, né, Porta? Porque o que a gente pode esperar agora, né, nos próximos passos da política aqui no DF? Essa prisão aí, ela muda alguma coisa na situação do Ibanez ou da intervenção? Pois é, acredito que mude sim. Por quê? Primeiro, Ibanez Rocha, mesmo afastado, se prontificou voluntariamente a ir falar à polícia. Sim. Levou áudios, levou informações e tem toda todos os processos, todos os passos desse processo todo são documentados. O governador Ibanez Rocha diz que Anderson Torres viajou sem avisá-lo. Antes dos atos, esses de vandalismo, o Anderson Torres exonerou servidores que faziam acompanhamento e monitoravam essa situação de insegurança, ou possível insegurança na região central. Então, era uma área de interesse, de muita importância, desde aqueles atos lá no início de dezembro, no setor hoteleiro, em que a gente viu também que queimaram carros, ônibus, foi aquele horror. E esse grupo foi desmontado um pouco antes da ação. Então, o que é o elemento-chave disso? Documentos, os depoimentos, a tese de defesa de Ibanez Rocha é de que ele não tem domínio perfeito sobre todas as áreas, né? Ele não conhece todas as áreas a fundo, por isso tem secretário, né? A gente estava falando agora do secretário Júlio César. Então, se tiver uma questão vinculada a esporte, certamente vai se acionar o secretário primeiramente. Quando ele acionou o secretário tinha viajado sem avisar. Então, essa é um elemento também importante.
Por que eu digo que isso pode mudar o contexto político já nos próximos dias? Porque enquanto na casa de Anderson Torres foram apreendidos documentos, e agora vão se comparar os depoimentos dele, e tem essa cadeia de atos de exoneração de servidores e viagem sem esse aviso, segundo o governador se prontifica a falar voluntariamente. Então, o que parece nesse momento é que o governador afastado ganha um pouco mais de fôlego, ganha um pouco mais, o seu discurso, a sua defesa ganha um pouco mais de consistência, e não há, nesse momento, um elemento que sugira que esse afastamento dele possa ser maior do que 90 dias. Claro que a gente está falando de uma investigação policial, muita coisa pode acontecer, mas a tendência nesse momento inclusive o ministro da Justiça já falou isso mais de uma vez, é de tentar caminhar para uma normalidade. E não existe normalidade com uma intervenção desse tipo. O governo do Distrito Federal já disse que vai pedir, o governo do Distrito Federal disse que vai colocar à disposição do Ministério da Justiça, posteriormente, a nomeação de um secretário de segurança pro DF quando acabasse a intervenção. Então, o cargo da segurança pública deixaria de ser nomeado pelo GDF e seria nomeado uma gentileza, numa colaboração, uma cooperação pelo ministro da Justiça. E isso vai ser também amarrado nos próximos dias. Então, me parece que a situação do governador Ibanez fica mais tranquila, caminha para a normalidade, a menos que apareça algum outro elemento que a gente não sabe. Ô Porta, muita coisa vai rolar aí ainda, né? E sobre a CPI na Câmara Legislativa? Tem uma CPI, imediatamente depois dos atos, o que aconteceu? Ibanez não tinha sido afastado ainda, ele já exonerou Anderson Torres, que não estava nem no Distrito Federal mais. E imediatamente os deputados distritais começaram a colher assinaturas para criar uma CPI para investigar tudo isso que aconteceu. Então, o primeiro pedido de CPI não é nem contra A ou contra B. O primeiro pedido de CPI é assim, o que aconteceu e o que parecia ser uma manifestação controlada, acompanhada pela PM, virou aquele horror que virou. Então, esses pedidos, essas assinaturas já estão no Legislativo, vai haver essa CPI para se investigar, e essa CPI vai chamar, evidentemente, uma série de depoimentos, uma CPI que não vai ser rápida, deve chamar comandos da PM, deve chamar o próprio ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, deve chamar o governador. Então, quer dizer, é todo um rito que não é jurídico, uma CPI não é um julgamento jurídico, não é um julgamento judicial como faz um tribunal, é uma apuração política desses atos, que evidentemente que não pode ser ilegal, tem que seguir a legalidade, mas não é um processo penal, vamos dizer assim, mas um processo político de avaliação desse quadro todo, como ele foi preparado e o que ficou disso depois. Essa CPI deve ser confirmada essa semana aqui na Câmara Legislativa e evidentemente que a gente vai acompanhar isso, porque isso é um fato importantíssimo aí nos próximos dias. Com certeza. Obrigada, viu, Valeu, Porta? Nicole. Qualquer o pessoal coisa, vai te ver hoje ainda na programação da Record aí, durante o dia. Só vou trocar o microfone, já estou subindo para a Record News e no próprio Balanço. E volta no Balanço ainda hoje. Então tá certo, combinado. Até já. Obrigada, tchau, tchau. Viu?